Você já sentiu aquele estalo? Não o som de algo quebrando, mas o silêncio que precede o desastre. Aquele segundo exato onde o rosto da pessoa na sua frente, um motorista, um vizinho, um estranho qualquer, deixa de ser o rosto de um ser humano e se transforma em um alvo. A visão afunila, o sangue pulsa nas têmporas. E a única coisa que resta no universo é a necessidade visceral de destruir o obstáculo. O Brasil de 2026 não está apenas mais perigoso. Ele está mais cruel, mas a crueldade de que falo não vem das facções ou dos grandes assaltos que dominam os jornais. Essa, por incrível que pareça, tem lógica. É o negócio do crime. O que nos assombra agora é a violência do nada. É o tiro por causa de uma buzina. É o vizinho que se torna carrasco por 1 metro de muro. Estamos vivendo um eclipse da empatia. Fomos treinados, algoritmo por algoritmo, estresse por estresse, a enxergar o mundo como um campo de batalha permanente, onde a civilidade é vista como fraqueza, e a agressividade é a única linguagem que restou. Se você sente que está por um fio, você não está sozinho. A sociedade brasileira está em colapso nervoso. E neste roteiro, vamos descer cada degrau desse abismo para entender por que nós, o povo do sorriso e do abraço, nos tornamos uma nação que se odeia tanto? A primeira coisa que precisamos enfrentar é a negação. Se você abrir os relatórios oficiais, verá que o Brasil reduziu taxas de homicídios em diversos estados. O governo celebrará números, as polícias mostrarão gráficos. Mas você sabe, no fundo da sua alma, que essa paz é uma mentira. A estatística é cega para a convivência. Ela não mede o medo que você sente ao olhar no retrovisor. Ela não conta as vezes que você engoliu seco para não ser agredido em uma fila. O que estamos presenciando é uma mutação da violência. Ela saiu do beco escuro e entrou na luz do dia, nas áreas nobres. Nos condomínios e nas salas de estar, a violência organizada é um problema de segurança pública, a violência interpessoal. Essa explosão de fúria por motivos fúteis é um problema de saúde mental coletiva. O Brasil hoje é um laboratório de exaustão. Estamos exauridos de nós mesmos. A deterioração da convivência social é o sintoma de uma sociedade que perdeu o que os sociólogos chamam de confiança social. Quando você não confia no Estado para te proteger, nem na justiça para te reparar, você passa a andar com o dedo no gatilho, literal. Ou metaforicamente, vamos falar da mecânica do ódio. O seu cérebro não evoluiu para viver em 2026. Ele foi moldado para a sobrevivência imediata. No centro desse sistema está a amígdala cerebral, uma estrutura minúscula que age como um alarme de incêndio. O problema é que no Brasil atual, esse alarme nunca desliga. Inflação, polarização política, medo do desemprego, o bombardeio de tragédias no celular e a privação crônica de sono. Tudo isso mantém o brasileiro médio em um estado de hiperativação, quando você vive em alerta constante. O seu córtex pré-frontal, a parte racional que diz, calma, ele só esqueceu de dar a seta, é desligado. Nesse estado de sequestro emocional, o erro do outro deixa de ser uma falha e passa a ser uma ofensa existencial. O cérebro interpreta o desrespeito como uma ameaça à vida. É por isso que uma discussão por uma vaga de estacionamento termina em tragédia. Porque naquele momento, para o cérebro intoxicado por cortisol e adrenalina, não é sobre a vaga. É sobre a última migalha de dignidade que aquele indivíduo acha que possui. Nada nasce no vácuo. A agressividade brasileira é um fruto colhido de uma árvore plantada há séculos. Somos uma nação construída sobre a base da violência colonial, da escravidão e da desigualdade que não apenas separa bolsos, mas separa mundos. Vivemos em cidades que são campos de concentração de estresse, o transporte público precário, o trânsito que rouba horas de vida, a falta de espaços verdes e a arquitetura do medo, muros altos, cercas elétricas, câmeras. Tudo isso molda nossa psique. O brasileiro aprende desde cedo que o espaço público é terra de ninguém. E não de encontro, essa violência estrutural gera uma baixa confiança nas instituições, quando as regras não parecem valer para todos. O indivíduo cria suas próprias leis. A lei do mais forte, ou a lei do eu, não leva o desaforo para casa. A agressividade é, para muitos,
Um mecanismo de defesa? Eu bato primeiro para não apanhar. Se a biologia é o motor e a história é o chassi, a internet é o combustível de alta octanagem. O que aconteceu com o Brasil na última década foi um experimento de engenharia social em escala massiva. As redes sociais descobriram que a indignação é o produto mais lucrativo do mundo. O algoritmo não quer que você veja fotos de gatinhos. Ele quer que você veja algo que te faça querer gritar. Ele te mostra o comentário do outro lado que mais te ofende. Ele recompensa o perfil que humilha o adversário. Isso gerou o que a psicologia chama de desumanização partidária. Começamos a ver quem discorda de nós como menos que humanos. Eles são ratos, gado, mortadelas, idiotas. E a história nos ensina. Quando você retira a humanidade de alguém através da linguagem, o próximo passo é a violência física. Se o outro não é humano, eu não preciso de moral para atacá-lo. O digital treinou o brasileiro para o abate social. Homem mata por causa de som alto. Briga de trânsito acaba em morte. Os jornais chamam isso de motivo fútil. Mas a psicologia nos diz que o motivo nunca é o som ou o trânsito. O motivo é o acúmulo. Imagine um copo que está sendo enchido por gotas de humilhação diária. A falta de dinheiro, o chefe abusivo, o luto não processado da pandemia, a sensação de invisibilidade social, o som alto do vizinho, não é o motivo. É a gota que faz o copo transbordar. Muitas dessas explosões são gritos de poder de quem se sente impotente em tudo mais. O indivíduo que puxa a arma ou a faca está tentando, em um ato trágico e final, retomar o controle de uma narrativa onde ele sempre foi o figurante humilhado. É a dominância através da destruição. O último recurso de uma identidade fragmentada, como pessoas boas cometem atos terríveis. Através do desengajamento moral, o brasileiro médio aprendeu a criar justificativas internas para sua própria agressividade. Ele me provocou. Se tivesse ficado quieto, nada disso acontecia. Tem que dar o exemplo. Esse mecanismo permite que o agressor durma em paz. Ele transforma a vítima no culpado. E a violência é justificada pela honra. Vemos isso no linchamento virtual e físico, onde a barbárie é vendida como justiça. O desengajamento moral é o processo de desligar os freios da alma. E hoje, o Brasil está sem freios. Não podemos ignorar que somos uma nação traumatizada. A pandemia de 2020 foi um divisor de águas na saúde mental global. Mas no Brasil, ela encontrou um terreno já devastado. O luto não processado, a ansiedade coletiva e o isolamento forçado mudaram quimicamente nossa forma de interagir. Muitos perderam a capacidade de ler sinais sociais. A gentileza parece suspeita. O silêncio parece um insulto. Estamos todos em um estado de estresse pós-traumático não diagnosticado, convivendo em espaços apertados, disputando recursos escassos e atenção limitada. A irritabilidade tornou-se o humor padrão da nação. O abismo é fundo, mas ele tem fim. A reconstrução da convivência brasileira não virá de uma nova lei, ou de mais policiamento. Ela virá da coragem de olhar no espelho e reconhecer o monstro que estamos alimentando. Precisamos de uma alfabetização emocional. Precisamos entender que a nossa raiva, na maioria das vezes, não é sobre o outro, é sobre nós. É sobre o nosso cansaço, nossas carências e nossa própria desumanização. O caminho de volta exige o reconhecimento do próximo. Exige a volta da pausa, o segundo entre o estímulo e a reação. Onde a humanidade reside, se perdermos a capacidade de respirar antes de atacar, deixamos de ser uma sociedade e passamos a ser apenas um amontoado de indivíduos em guerra biológica. O eclipse da empatia só termina quando decidimos, individualmente, não ser a faísca. O Brasil que sorri ainda existe, mas ele está soterrado sob camadas de ódio algorítmico e estresse urbano. A próxima vez que você sentir o sangue subir, a próxima vez que o desrespeito parecer insuportável, lembre-se: o outro também está por um fio, o outro também é uma vítima dessa máquina de moer gente que se tornou a nossa rotina. Podemos continuar a nos devorar até que não reste nada. Ou podemos escolher a rebeldia de sermos gentis em um mundo que nos obriga a ser cruéis. O abismo está olhando para você. O que você vai fazer? Vai pular?
Ou vai começar a construir a ponte?